O milionário surpreende ao revelar ser o estranho que passou a noite com a mendiga negra virgem. Foi numa noite que parecia tirar o fôlego de todo mundo no Rio de Janeiro. A chuva caía sem dó, batendo forte nas calçadas brilhantes, misturando o perfume de asfalto molhado com um frio que grudava na pele. No meio desse cenário, uma jovem de apenas 22 anos, Sofia, corria para guardar as mesas da lanchonete onde trabalhava. Seu único jeito de sustentar a mãe doente que esperava em casa, entre sussurros de sofrimento e máquina de oxigênio. E aí, no mesmo lugar, num instante inesperado, apareceu Gabriel. Um cara que todo mundo achava saber quem era. Herdeiro milionário, com um sorriso sempre branco e uma vida tão cheia de festa e luxo que parecia ter tudo. Mas naquela noite, parado embaixo da porta fria da lanchonete, ele olhava diferente, como se buscasse algo que o dinheiro não podia comprar. O olhar, pesado e cansado, tirava o brilho do rosto. Parecia perdido, de um jeito que ninguém do clube de elite do Leblon já tinha visto. Quando a tempestade aumentou, uma trovoada rachou o silêncio, e eles se olharam pela primeira vez. Sofia, com as mãos vermelhas do frio, sentiu um aperto no peito, e Gabriel, por algum motivo que ele mesmo não entendia, se sentiu puxado para perto dela. A conversa veio rápida, quase sem palavras. Segredos guardados, esperanças enterradas, e uma dor que nenhum dos dois sabia declarar bem. Foi um encontro tão inesperado que comoveu até os clientes que passaram a observar, cochichando. "É aquele milionário", alguém sussurrou. "Com a mendiga?" Outra voz acusou, misturando preconceito e incredulidade. Quando a chuva diminuiu, Gabriel tentou algo que soou frio e ameaçador. Tirou um cheque de R$500.000 e, com aquela frieza que cortava a voz, disse que era um teste. Se ela queria o dinheiro pelo amor, ou se havia algo além da conta bancária. Sofia sentiu o mundo desabar, mas se levantou com uma força tão inesperada que a mão que raspou o papel do cheque parecia queimar. Rasgou de um jeito decidido. Olhos fechados, peito sufocado, mas a dignidade intacta. O silêncio, que veio depois, foi pesado, quase insuportável. Gabriel se afastou, desconcertado, e Sofia caiu, o baque da rejeição misturada ao sonho que se despedaçava. Desmaiou ali mesmo, enquanto as pessoas ao redor ficavam paralisadas, divididas entre o choque e o silêncio cúmplice da madrugada. No hospital, o rosto cansado da mãe de Sofia, Dona Maria, apareceu como um escudo de lágrimas e sacrifícios. Ela falou devagar, com uma voz trêmula, contando de noites sem dormir, de renúncias e da força que precisou ter para criar a filha sozinha, carregando uma dor que quase ninguém vê. Lá fora, Gabriel se debatia com os fantasmas do pai e das próprias dúvidas, presos entre as sombras do poder e o brilho cruel do dinheiro que jamais compraria aquilo que seu coração inclinava a querer. A noite rolava pesada, e ele sabia, precisava decidir se enfrentava tudo, família, medo, expectativas, ou se deixava escapar o que poderia ser a única verdade real da sua vida. Enquanto isso, Sofia, naquela cama fria, sentia que seu mundo havia parado. Será que existia caminho de volta para esse amor que nem começou a ser? Ou já estavam condenados a seguir estradas tão diferentes, tão distantes? O abismo que os separava era real e quase insuperável. Só o tempo diria se o amor conseguiria vencer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava ali, na cama do hospital, com a cabeça girando e o coração disparado. Tudo o que acontecera na lanchonete parecia um pesadelo. Ela tentou se concentrar no som do oxigênio que a mãe respirava ao lado. Dona Maria precisava dela mais do que nunca, e de repente, um grito cortou o ar. Era a enfermeira, puxando a porta do quarto. Você precisa vir urgently. A voz dela estava carregada de pânico. Sofia se levantou, meio desorientada, e acompanhou a enfermeira. O corredor do hospital, normalmente tão calmo, estava em alvoroço. Pessoas corriam de um lado para o outro. A cada passo, seu estômago se apertava mais. O que teria acontecido? Ao virarem a curva, um cheiro forte de fumaça invadiu suas narinas. O desespero tomou conta e ela correu, sem pensar. Quando chegaram à sala de emergência, uma multidão já se aglomerava. O que era aquilo? E então ela viu Gabriel, cercado por médicos, extintores e uma fileira de policiais. O sangue escorria de sua cabeça, e o olhar que ele buscava já não era mais aquele perdido. Era brutal, confuso. No meio do barulho, ela ouviu uma mulher gritando, os gritos ecoando como se estivessem sendo arrancados de sua alma. Ele está louco. Não sei como ele chegou aqui. Correu feito um lunático. Parem ele. Sofia parou. O ar sumiu de seus pulmões. A mulher a que se referia parecia nervosa, mas algo no olhar dela era mais. Era familiar. Algo se punha em movimento dentro dela ao perceber que conhecia aquela mulher. A memória se vomitava de um canto escuro. Uma amiga de infância. Uma sombra de outro tempo. A irmã de alguém. Você não deveria estar aqui, a mulher apontou, fazendo com que todos parassem seus murmúrios e olhassem. Sofia sentiu um frio subir pela coluna. O que você sabe sobre ele? Sua voz saiu como um sussurro, carregado de raiva e indignação. Ele não é quem você pensa. E você também não é a quem ele ama. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Aqueles olhos que já conhecera, estavam cheios de ódio, literalmente se despedaçando. As sirenes da ambulância começaram a soar ao fundo. Sofia não sabia se corria para Gabriel ou para descobrir o que aquela mulher, agora descontrolada, tinha a dizer. Dona Maria, um lembrete da fragilidade que ela segurava em sua vida, estava em sua mente. Se ele está em perigo, eu preciso saber. Me diga a verdade. Acompanhou as palavras com passos firmes. Você quer verdade? Ele não está perdido, Sofia. A voz cortava como vidro. Ele é o filho do homem que destruiu a sua família, o pai que abandonou você e sua mãe, e agora ele está parado na borda de um abismo, porque não consegue lidar com o peso do que fez. O chão sob seus pés se abriu. Cada palavra era uma lâmina. Agora, tudo fazia sentido, e nada fazia ao mesmo tempo. Gabriel não era só um herdeiro milionário perdido. Ele era parte de um passado que ela queria esquecer. O olhar de Sofia encontrou o de Gabriel. O tempo pareceu parar. Ela se lembrou de seu sonho. Um amor que poderia salvar ambas as vidas. Mas agora a verdade era uma bolha prestes a estourar. A multidão ao redor começou a desaparecer.
como se só existisse eles dois. Ela precisava decidir: seguir o que sentia ou encarar a realidade devastadora. O abismo que os separava era mais profundo do que ela imaginara. E agora, com segredos vindos à tona, a pergunta que se impunha era: alguém conseguiria realmente encontrar uma saída? O olhar de Sofia encontrou o de Gabriel, e os dois estavam parados no tempo, cercados por sirenes e gritos. Ela se sentia dividida entre a necessidade de correr até ele e a urgência de desvendar a verdade que aquela mulher havia jogado em seu caminho. Todo o resto ao redor desapareceu. Ela respirou fundo, o coração acelerado, enquanto sua mente girava. Era ele que estava em perigo, e mesmo assim, as palavras daquela mulher se entranhavam em seus pensamentos como espinhos. Eu preciso ir até ele, Sofia gritou, mas havia um pavor em sua voz. Os olhares da multidão estavam sobre ela, interessados, julgadores. Gabriel, com um corte na cabeça, e a expressão de quem estava lutando contra um mundo que parecia desmoronar, buscava algo que ela não podia entender. Havia dor em seu olhar, e sua presença, mesmo marcada pelo sangue, atraía Sofia com uma força irresistível. Antes que pudesse dar um passo, a mulher se aproximou dela, a raiva ainda pulsando. Você não pode confiar nele. Ele não sabe o que é amor. Somente o ódio. É tudo o que ele conhece. A última palavra saiu como um sussurro carregado de desgosto. Aquela mulher era a irmã de alguém que Sofia tinha esquecido há muito tempo. A imagem dela, vagando pelas lembranças, consumiu Sofia por um momento. As luzes das ambulâncias piscavam como espectros em uma noite de terror. Mas a cena se transformou abruptamente quando alguém gritou da multidão. Um homem, alto e vestido de preto, empurrou os paramédicos de lado e se lançou em direção a Gabriel, com um olhar frenético. Você não vai escapar de mim de novo. O grito ecoou como um trovão. A polícia instantaneamente se virou, prontos para conter a situação. Mas o homem estava tão desesperado que não parou. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto da cintura, reluzindo sob a luz azul das sirenes. Sofia mal teve tempo de processar, mas o instinto a fez gritar. Não! A palavra saiu com um terror visceral. Mas era tarde demais. O homem disparou. O barulho do tiro ecoou por todo o corredor. A cena parou, clara como um filme em câmera lenta. Sofia se virou para Gabriel, que agora olhava para ela com uma mistura de compreensão e desespero. Não era só o perigo que cercava aquela situação, mas um peso muito maior ameaçando seu mundo. O tiro não atingiu Gabriel, mas um estrondo reverberou quando a bala passou de raspão e o homem caiu, o olhar de raiva se transformando em dor. Ele não era um desconhecido. Era parte de um segredo que Sofia nunca soubera. O irmão de sua mãe, o pai do amor que ela pensou perder assim que aprendeu a falar sobre perdão. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem, caído, olhava para ela com desespero. Você não sabe a verdade, ele gritou, a voz falhando. Gabriel, ele não é quem você pensa. Ele está ligado ao seu passado. Ele é o herdeiro do homem que destruiu nossas vidas. Sofia não conseguia processar a avalanche de emoções enquanto a verdade vinha à tona. Gabriel, ali, parte de um esquema maior do que ela podia imaginar. Seus olhos se cruzaram, e tudo o que havia entre eles tornou-se um eco distante. A morte, a traição e a conexão familiar que se rasgava na frente dela a corroía. No instante seguinte, a realidade se fechou em seu peito. Ela estava paralisada, imersa em um turbilhão de incertezas. O abismo que os separava não era apenas o espaço físico.
Era uma história inteira, uma teia de vidas entrelaçadas e segredos guardados. A pergunta mais dolorosa ainda pairava no ar. Como você pode amar alguém cujo passado está tão entrelaçado com o seu próprio sofrimento? As sirenes continuavam a tocar, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Agora, a escolha de seguir em frente ou confrontar tudo aquilo que havia sido revelado iria marcá-los para sempre. E Sofia, perdida entre o amor e a dor, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Sofia estava paralisada, imersa em um turbilhão. A verdade sobre Gabriel, seu passado entrelaçado com o dela, a consumia. No instante em que a confusão se acomodava em seu coração, tudo mudou mais uma vez. Ele é filho do homem que destruiu nossas vidas. A voz dela saiu baixinho, quase um sussurro. Sophie ficou em choque, dividida entre a necessidade de correr até Gabriel e a urgência de entender aquele desespero. Só então, algo no ar mudou. O som de sirenes, as vozes confusas que surgiam da multidão, tudo parecia distante. A mulher que havia gritado contra Gabriel agora se aproximava, ainda, com a raiva pulsando em seu olhar, mas como uma nova fome de dizer algo mais profundo. Você não sabe de tudo. A mulher inclinou o rosto, como se a dor estivesse prestes a transbordar. Gabriel não é apenas um herdeiro milionário envolvido em um passado que você nem imagina. Ele é mais. Muito mais. Antes que Sofia pudesse perguntar o que ela queria dizer, a situação se intensificou. O homem caído, aquele que havia atirado em Gabriel, começou a se contorcer no chão. Ele, com a fúria que parecia ainda viva, gritou: "Você vai descobrir a verdade que ele tentou esconder." O público ao redor começou a murmurar, inquietos com o que estava acontecendo. Um médico se jogou para atender o homem, enquanto a confusão aumentava e a adrenalina tomava conta de tudo. Gabriel tentou se levantar, mas a dor e a confusão em seu rosto eram palpáveis. Ele olhou para Sofia, com um pedido silencioso em seus olhos. "Me escute, Sofia", ele gritou, com uma voz forte que ressoou apesar do barulho. "Você não pode acreditar no que eles dizem. A verdade de minha vida não é como parece." Os murmúrios da multidão cresceram e a mulher, ainda ofegante, arregalou os olhos. O homem continuou: "Ele não é só o filho. Se você soubesse, Sofia, se você soubesse o que ele fez. O sangue que corre nesse corpo é o mesmo que o seu." Sofia sentiu um frio percorrer toda a sua espinha. "O que você está dizendo?" A incredulidade a envolveu como um manto pesado. Agora, tudo o que ela acreditava ser amor se tornava um labirinto de mentiras e dor. "Gabriel é meu irmão." A mulher soltou a bomba final, e as palavras dela cortaram como um golpe. O tempo parou. O espetáculo ao redor se desvaneceu. Seu olhar se fixou em Gabriel, que agora parecia ter o chão arremessado de suas pernas. Não pode ser. A respiração de Sofia ficou entrecortada. "Irmãos? Como isso é possível?" "Nosso pai, ele fez a escolha. A família inteira. Tudo foi destruído por causa dele. E quando você o ama, você também ama a própria traição." A dor que emanava da mulher era imensurável, e Sofia percebeu que não se tratava apenas de uma rivalidade. Era um luto coletivo. O homem caído agora se contorcia na dor, e a verdade, pegajosa e desprendida,
começava a se desdobrar como um filme horrendo diante de seus olhos. Gabriel olhava, seu rosto pálido e preocupado com a sequência de revelações. Ele precisava fazer algo, mas as palavras falharam, e Sofia estava nesse abismo, entre a escolha do amor e o peso de uma história tão destrutiva. O silêncio, pesado e insistente, cobriu tudo. Sofia sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. A raiva, a confusão, a dor. A vida a havia empurrado para um cenário que nunca havia imaginado, antes de conseguir formar uma ideia clara sobre o que fazer. Um segurança do hospital se aproximou. Nós precisamos ir. Apressou-se em meio à confusão. E enquanto ele gesticulava para que se afastassem, o pânico começou a surgir novamente na multidão. Sofia não sabia a quem seguir, ao seu coração ou às mentiras que acabara de descobrir. O abismo entre ela e Gabriel se alargou, como um eco do destino a chamando. O que realmente significava amar alguém que poderia ser o catalisador de sua ruína. Uma reviravolta devastadora a deixava sem chão e as perguntas ecoavam. Qual era a verdade que ela deveria enfrentar? E o que mais estava prestes a ser revelado? Sofia estava paralisada, imersa em um turbilhão. A verdade sobre Gabriel, seu passado entrelaçado. Com o dela, a consumia. No instante em que a confusão se acomodava em seu coração, tudo mudou mais uma vez. Ele é filho do homem que destruiu nossas vidas? A voz dela saiu baixinho, quase um sussurro. A incredulidade a prendia. Como algo tão devastador poderia ser verdade? A mulher, com raiva e dor nos olhos, começou a se aproximar, mas antes que ela pudesse falar novamente, um grito cortou o ar. Ele vai pagar. Era o homem caído, agora se contorcendo no chão. O olhar de ódio em seu rosto não era mais apenas por Gabriel, mas por algo muito mais profundo. Suas palavras estavam carregadas de um ressentimento feroz. A verdade está mais perto do que você imagina. Sofia! Todos congelaram. A multidão ao redor parecia ter se calado. O ambiente, antes caótico, agora estava paralisado pelo peso da revelação. Sofia sentiu o coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Seu olhar se fixou em Gabriel, que estava pálido e completamente confuso. Você não entende. Ele não é só um herdeiro. O homem continuou, a voz se elevando em desespero. A conexão entre vocês vai muito além de um simples amor proibido. Vocês são, você é. Ele hesitou, buscando a força para revelar o que todos temiam ouvir. Vocês são irmãos. E com essa frase, o mundo ao redor de Sofia desabou. O chão tremeu sob seus pés e a atmosfera se encheu de murmúrios de espanto. As pessoas começaram a se afastar, como que tocadas por uma explosão de realidade, deixando Sofia em seu próprio vórtice de confusão. Miguel, o homem ferido, tentou se levantar, mas a dor o derrubou de novo. Eu não posso acreditar nisso. A voz de Sofia saiu como um lamento. Olhou desesperadamente para Gabriel, que estava paralisado, ainda tentando processar a avalanche de informações. Irmãos? Sim, a verdade é que nossos pais se conheceram antes do acidente. Se não fosse por ele, tudo teria sido diferente. O seu pai deixou os dois mundos colidirem. E agora estamos nas mãos da mesma história cruel. O esforço de Miguel para falar estava claro, e Sofia percebeu que havia mais, muito mais. As lágrimas começaram, escorrem livremente, e seu coração se sentiu pesado, como se carregasse o fardo de cada escolha de seus pais. Gabriel, antes apenas um herdeiro perdido, agora tornava-se parte de uma história de traição e separação. As sirenes retomaram a sinfonia ao fundo,
trazendo a realidade de volta. A multidão se contorcia em murmúrios, perguntas e acusações lançadas como flechas. Sofia olhou para Miguel novamente. A dor em seu olhar era sincera, mas o que ele tinha a dizer era um mistério que não poderia ser ignorado. Existe uma razão pela qual ele não procurou você, Miguel gritou, embora suas forças estivessem se esvaindo, e ela se esconde nas sombras do passado. Ninguém quer que você descubra a verdade, mas você precisa saber. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, o brilho vermelho e azul das luzes da ambulância iluminou a cena, e os paramédicos chegaram. Mas tudo já parecia perturbar o tempo e o espaço ao redor. Sofia sentiu o nó na garganta enquanto olhava para Gabriel, que a encarava com uma mistura de angústia e desespero. Você é minha irmã, Sofia. Eu não sabia. O que devemos fazer? Ele parecia perdido, a colisão de sentimentos pesando em seu peito. A percepção a atingiu como um soco. O amor que ela sentia por Gabriel carregava um peso inimaginável, e enquanto o mundo ao redor dela continuava a girar, tudo o que ela sabia sobre amor, família e perdão estava prestes a ser reescrito. A dor, a confusão, o desejo ardente de segui-lo ou se afastar dele agora era um labirinto sem fim. No meio daquele caos, um grito de pavor ecoou. Fogo! Fogo! A fumaça começou a encher o corredor do hospital. E em um instante, a multidão se transformou em uma massa caótica, as pessoas empurrando umas às outras para escapar. Sofia olhou para Gabriel, o momento de decisão se aproximando mais rápido que a fumaça. Ela precisava decidir agora. O amor, a verdade ou simplesmente sobreviver. Enquanto o fogo se aproximava, o futuro deles, naquele instante, parecia mais incerto do que nunca. Sofia estava paralisada, imersa em um turbilhão. A verdade sobre Gabriel, seu passado entrelaçado com o dela, a consumia. No instante em que a confusão se acomodava em seu coração, tudo mudou mais uma vez. Ele é filho do homem que destruiu nossas vidas. A voz dela saiu baixinho, como um sussurro carregado de incredulidade. A mulher frente a ela parecia prestes a responder, mas antes que pudesse, um grito cortou o ar. Fogo! Fogo! A fumaça densa começou a se espalhar pelo corredor, e as luzes piscantes da ambulância pareciam agora um inferno em miniatura. O pânico tomou conta das pessoas ao redor. Sofia não tinha tempo para pensar. A urgência a pressionava. Gabriel! Ela gritou, tentando se mover, sentindo seu coração disparar. Ele, com expressão de confusão, caminhava em direção a ela, mas o pânico o fazia hesitar. Está tudo bem? Ele perguntou. Mas a fumaça começava a tomar conta de tudo. Era como se o mundo estivesse escorregando para um abismo. A dor no peito de Sofia era incontrolável. Precisamos sair daqui. A voz dela estava elevada, transbordando medo. Mas antes que a situação se desenrolasse, um motoqueiro invadiu o saguão de emergência cheio de adrenalina. Ele se aproximou, fazendo com que todos se virassem. Sofia, você precisa ir. É uma armadilha. Ele soltou, olhando diretamente nos olhos dela enquanto a confusão aumentava. Uma armadilha? Do que você está falando? O coração dela martelava. Cada segundo parecia uma eternidade. Gabriel, o motoqueiro gritou irritado. Você não sabe? Eles estão atrás de você. Seu pai. Seu pai. Realmente não é quem você pensa. Ele olhou ao redor, nervoso, como se esperasse a qualquer momento ser arrastado para o caos. Meu pai? Gabriel não entendia, seu semblante era de puro desespero.
O que você quer dizer com isso? O motoqueiro não teve tempo de explicar. A fumaça se espraiava como uma sombra, e em meio ao caos, ele foi empurrado para o lado. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, uma explosão ensurdecedora fez o hospital tremer. Janelas estouraram em 1000 pedaços, e a luz piscante virou um pesadelo. Corra, agora! Sofia gritou, puxando Gabriel em direção à saída. Mas o que era uma simples fuga virou um jogo de sobrevivência. As paredes estavam se desmoronando, e cada segundo parecia estar se esvaindo. Enquanto lutavam para encontrar a saída, Sofia se virou para Gabriel, que parecia perdido. Você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo? Quem é seu pai de verdade? Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, a mulher que havia gritado anteriormente se aproximou, a fúria em seus olhos agora misturada com desespero. Ele não pode saber. Gabriel, para de correr. Sua verdadeira identidade é a razão pela qual você está aqui. As palavras dela cortaram a multidão. Do que você está falando? Ele soltou, confuso. Você não sabe. Você não é apenas o filho do homem que destruiu nossa família. Você é o verdadeiro herdeiro de um dos maiores criminosos deste país. E agora eles vieram atrás de você. O mundo de Sofia desabou novamente. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma horrível. O homem caído era seu tio e uma parte de um esquema maligno. Gabriel, que ela amava desesperadamente, poderia ser o principal alvo. E então, em meio ao pânico e desespero, um tiro ecoou. Não era um grito qualquer, mas uma explosão de vidas arruinadas. Um instante parou. O tempo se moldou em torno do som e tudo ficou escuro, como se a luz da verdade tivesse sido consumida pela escuridão. Sofia olhou para Gabriel, que estava paralisado, e seu coração afundou. Por que a vida tinha que ser assim? A revelação tão chocante como um abalo sísmico. O olhar de Gabriel encontrou o dela, cheio de dor e confusão. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dele tremiam. O que mais estava oculto? A fumaça aumentava, e a urgência tornava tudo ainda mais desesperador. Sofia precisava decidir a que se prender, ao amor ou à verdade devastadora que estava prestes a engoli-los. Enquanto o caos crescia em volta, o futuro deles parecia incerto. O que aconteceria agora? A verdade se desdobrava numa teia complexa e a dúvida pairava no ar. Qual seria o próximo passo deles em um mundo tão repleto de mentiras? Sofia estava paralisada, imersa em um turbilhão. A verdade sobre Gabriel, seu passado entrelaçado com o dela, a consumia. No instante em que a confusão se acomodava em seu coração, tudo mudou mais uma vez. Ele é filho do homem que destruiu nossas vidas? A voz dela saiu baixinho, como um sussurro carregado de incredulidade. A mulher frente a ela parecia prestes a responder, mas, antes que pudesse, um grito cortou o ar. Fogo! Fogo! A fumaça densa começou a se espalhar pelo corredor, e as luzes piscantes da ambulância pareciam agora um inferno em miniatura. O pânico tomou conta das pessoas ao redor. Sofia não tinha tempo para pensar. A urgência a pressionava. Gabriel, ela gritou, tentando se mover, sentindo seu coração disparar. Ele, com expressão de confusão, caminhava em direção a ela, mas o pânico o fazia hesitar. Está tudo bem? Ele perguntou, mas a fumaça começava a tomar conta de tudo. Era como se o mundo estivesse escorregando para um abismo. A dor no peito de Sofia era incontrolável. Cada respiração
era um desafio. Precisamos sair daqui. A voz dela estava elevada, transbordando medo. Mas antes que a situação se desenrolasse, um motoqueiro invadiu o saguão de emergência cheio de adrenalina. Ele se aproximou, fazendo com que todos se virassem. Sofia, você precisa ir. É uma armadilha. Ele soltou, olhando diretamente nos olhos dela, enquanto a confusão aumentava. Uma armadilha? Do que você está falando? O coração dela martelava. Cada segundo parecia uma eternidade. Gabriel! O motoqueiro gritou, irritado. Você não sabe. Eles estão atrás de você. Seu pai. Seu pai realmente não é quem você pensa. Ele olhou ao redor, nervoso, como se esperasse a qualquer momento ser arrastado para o caos. Meu pai? Gabriel não entendia. Seu semblante era de puro desespero. O que você quer dizer com isso? O motoqueiro não teve tempo de explicar. A fumaça se espraiava como uma sombra, e em meio ao caos, ele foi empurrado para o lado. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, uma explosão ensurdecedora fez o hospital tremer. Janelas estouraram em 1000 pedaços, e a luz piscante virou um pesadelo. Corra, agora! Sofia gritou, puxando Gabriel em direção à saída. Mas o que era uma simples fuga virou um jogo de sobrevivência. As paredes estavam se desmoronando, e cada segundo parecia estar se esvaindo. Enquanto lutavam para encontrar a saída, Sofia se virou para Gabriel. Você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo? Quem é seu pai de verdade? Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, a mulher que havia gritado anteriormente se aproximou. A fúria em seus olhos agora misturada com desespero. Ele não pode saber. Gabriel, para de correr. Sua verdadeira identidade é a razão pela qual você está aqui. As palavras dela cortaram a multidão. Do que você está falando? Ele soltou confuso. Você não sabe. Você não é apenas o filho do homem que destruiu nossa família. Você é mais, muito mais. A mulher olhou para trás, receosa de que alguém pudesse ouvir. A fumaça começou a se espessar e o calor aumentava. Sofia sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Fale logo. Você só descobrirá a verdade se... A mulher hesitou, cerrando os dentes. Se você se afastar dele, ele não é só seu irmão, Sofia. Ele é o verdadeiro herdeiro de um império do crime. O que ele deseja pode te destruir. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. Os olhos de Sofia se arregalaram. Seu coração disparou. Ela mal teve tempo de processar, enquanto a multidão começava a agitar-se em pânico. Gabriel, com a expressão de perplexidade, olhava para a mulher. Não, não pode ser. Eu sou só um cara normal. Ele gritou, a voz entrecortada, mas a dúvida já havia plantado uma semente de medo. Normal? Você está lidando com poderes que não entende. Eles querem você. A mulher continuou, a voz carregada de desespero. Os serviços secretos, a polícia, todos estão te caçando. Um novo grito ecoou no corredor. O caos se transformou em uma onda de mover pessoas desesperadas em todas as direções. A fumaça começou a invadir os pulmões de todos, e a urgência se intensificava. Sofia finalmente se virou para Gabriel, sua determinação ganhando forma. Acho que precisamos nos afastar um do outro, pelo seu bem e pelo meu. As palavras saíram como uma lâmina, afiadas e doídas. Não, Sofia, não podemos. Gabriel a puxou para mais perto. A dor em seus olhos era palpável. No fundo você sabe que isso é verdade. O que mais tem escondido? A verdade está finalmente chegando à tona. Você é um alvo, e agora eu também sou. A confusão tomava conta dela. Era um momento de real desafio que poderia transformá-los para sempre. E então, a última onda da fumaça
trouxe consigo um novo som, uma explosão de luz. As paredes do hospital articularam um ruído ensurdecedor enquanto o chão começava a rachar. E entre a fúria do colapso, um grupo de homens, com uniformes de comando, apareceu. Armas em punho. Eles estavam em busca de Gabriel. Ele é o alvo. Pegue-o! Um dos homens gritou, enquanto a dupla se via cercada, sem saída. O olhar angustiado de Gabriel refletia o desespero e a incerteza. Sofia ficou gelada. O que mais ela não sabia? E mais importante, a conexão que eles tinham era uma bênção ou uma maldição. O abismo crescia ainda mais e ela percebeu que estavam em um caminho que, se não decididos a trilhar juntos, poderia ser seu fim. Corra, Sofia! Corra! Ele gritou, e foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Sofia estava paralisada, imersa em um turbilhão. A fumaça densa começava a invadir seus pulmões. Olhou para Gabriel, que estava em estado de choque. A urgência no ar fazia seu coração acelerar. Corra, Sofia! Corra! Ele gritou, mas as palavras pareciam diluídas em meio ao caos. Os homens, armados, se aproximavam. Sofia estava ciente do que havia em jogo. A vida deles estava em risco. Precisamos sair agora. Mas antes que ela pudesse puxá-lo, uma explosão cruel ecoou, fazendo o corredor tremer sob seus pés. As luzes piscantes se tornaram um vórtice de terror, enquanto a fumaça engolfava o lugar. Sofia e Gabriel correram em direção a uma saída lateral, já quase em pânico, mas o caos ao redor era opressivo. Os gritos e os sons de passos apressados misturavam-se em um coro de desespero. Eles estavam prestes a alcançar a porta, quando uma figura encapuzada irrompeu, bloqueando o caminho. O coração de Sofia disparou. Ela podia sentir o temor escorrer por suas veias. Não ousem passar! A voz era fria, carregada de poder. O encapuzado levantou uma arma e apontou para Gabriel. Mas antes que Sofia pudesse reagir, ela se lembrou da mulher que estava tentando advertir sobre o passado de Gabriel. Você está em perigo, Gabriel! Gritou, a dor apertando sua voz. Nós não sabemos quem realmente somos nessa história. Mas antes que ela pudesse terminar, uma terceira pessoa apareceu. Um homem de terno escuro e olhar penetrante. Ele se lançou para a frente com uma habilidade feroz. Instantaneamente, um tiro foi disparado. Mas não era na direção de Gabriel. O homem encapuzado caiu, ferido. O rosto de Gabriel ficou chocado, mas a nova figura se virou para eles. Vocês precisam ouvir. O tempo está se esgotando. Ele parecia frenético, mas em seu olhar havia uma determinação familiar. Gabriel, sou eu, seu pai. As palavras cortaram o ar. Como uma faca, Sofia mal podia acreditar no que ouvia. Gabriel, filho do homem que havia arruinado suas vidas? O choque a sacudiu como um vendaval. Você não pode ser. Tô aqui para te proteger. A verdade é mais complicada do que você imagina. O homem, que se apresentou como pai de Gabriel, disse. Mas o ambiente já estava em colapso. Mas antes que eles pudessem processar, outro grito ecoou. Sofia! Era a enfermeira que estava cuidando de sua mãe. Ela aparecia com um olhar alarmado. Algo estava acontecendo fora do hospital. A ambulância que trouxe você está em perigo. Quem está atrás de você? Eles não são só seus inimigos, Sofia. Eles estão atrás de todos nós. Família! O nó na garganta de Sofia endureceu. Família! Ela repetiu, as palavras saindo como um sussurro carregado de confusão e medo. Sim, eles querem eliminar qualquer um ligado ao legado do seu pai. Você precisa entender que você e Gabriel não são apenas vítimas, mas também peças em um jogo muito maior. A palavra jogo repercutiu na mente de Sofia, e a cena ao redor rapidamente se desfez em um turbilhão de sentimentos.
Amor, traição, destino. Ela olhou para Gabriel, a verdade começando a se formar em sua consciência. Um abismo do que poderia ser e do que era agora se formava entre eles. Você tem que escolher, Gabriel, ela disse, a voz quase pleadando. O que somos? O que queremos? Enquanto a fumaça o cercava, a explosão de ocorrências tumultuadas aumentava. O chão tremia sob seus pés. Mas os olhos de Gabriel estavam fixos nos dela, como se ele estivesse tentando dizer algo antes que tudo se desfizesse. Ele teve que decidir: fugir com ela ou encarar a verdade que o perseguia. O homem que se disse pai de Gabriel avançou para eles, mas antes que pudesse falar algo mais, um novo disfarçado disparou outra arma. O tiro ecoou pelo corredor. Gabriel se lançou na direção de Sofia, protegendo-a. Ambos caíram ao chão, e no momento seguinte, tudo ficou escuro. Mas entre a nuvem de confusão e pânico, uma figura inesperada emergiu. Era a mulher que houvera gritado antes, mas agora, com uma expressão de determinação. Vocês precisam saber a verdadeira história sobre quem é realmente Gabriel. Sofia estava à beira do colapso, a mente girando, e a verdade mais uma vez começava a se desfazer. A fumaça a cercava. O futuro deles, agora mais incerto do que antes, pairava junto à pergunta: o que mais estava prestes a ser revelado? Sofia estava à beira do colapso, perdida em um emaranhado de emoções. O mundo ao seu redor se tornava cada vez mais caótico e a fumaça começava a invadir seus pulmões. Enquanto a figura encapuzada caía, a voz do homem que dizia ser pai de Gabriel ainda ecoava em sua mente. Ela sentiu um aperto no peito. Era tudo confuso. O que mais estava escondido? Você não pode acreditar nele, gritou a mulher, com uma expressão de desespero. A verdade que ele esconde é mais sombria do que você imagina. Nesse momento, um estrondo reverberou por todo o corredor do hospital. A energia mudou, a fumaça se espessava e o calor se tornava sufocante. Uma luz brilhante iluminou o ambiente e todos se viraram para ver de onde vinha. Foi quando surgiu uma nova figura, uma mulher de cabelos curtos e olhos intensos. Ela parecia uma força da natureza, atravessando a multidão com um propósito claro. Mexam-se, todos para fora! Ela gritava, sua voz poderosa cortando o caos. No entanto, algo na maneira como ela se movia chamou a atenção de Sofia. Havia uma familiaridade na expressão dela, algo que a fazia sentir um frio na barriga. A mulher apontou diretamente para Gabriel. Você não pode ficar aqui. É muito perigoso. Quem é você? Gabriel questionou, sua voz carregada de confusão e medo. Então a mulher se virou para Sofia, seus olhos marejados. Sofia, eu sou sua tia. O que você pensava? Que estava tudo perdido? A revelação bateu como um tiro. A dor e a raiva em seus olhos eram inegáveis. Seu pai, ele sabia. Ele sempre soube. Mas não pôde te proteger de tudo. Nós precisamos sair agora. A urgência em sua voz era palpável. No entanto, antes que Sofia pudesse digerir aquelas palavras, o chão começou a tremer. Uma explosão muito próxima fez os janelões estourarem em pedaços de vidro. O horror tomou conta quando ela percebeu que a estrutura do hospital estava a ceder. A fala de sua tia ecoava em sua mente como um mantra. Sua vida está em perigo. Você tem que saber o que está acontecendo. Você é minha tia? A incredulidade em Sofia era evidente. O choque misturado a um sentimento de traição quase a paralisou. Sim, a mulher confirmou, enquanto puxava Sofia para mais perto. Eu sou Mia, e estava tentando te encontrar antes que fosse tarde demais. A conexão entre elas parecia quase mágica. Mas a exaustão emocional de Sofia a impedia de acreditar. Ela olhou para Gabriel, que estava em estado de choque.
O que isso significa? O que mais você não me contou, Gabriel? Quem é realmente seu pai? Uma voz familiar cortou o ar, e o homem de terno escuro, que se apresentou como pai de Gabriel, estava agora ao lado deles. A raiva em seu olhar era visível. Mia, você não deveria estar aqui, você não sabe o que está em jogo. Eu sei muito bem, e você mentiu para todos. Você deixou essa família se dividir em nome de dinheiro e poder. Mia gritou, os olhos brilhando com uma intensidade feroz. Sofia sentiu um nó se formar na garganta. O que mais Gabriel estava escondendo? O que realmente acontecia? Então, um a um, vários homens armados entraram no corredor, e a cena se tornou ainda mais caótica. O pânico tomou conta novamente. É agora ou nunca! Mia gritou, puxando Sofia de lado. Gabriel estava paralisado, com a mente girando. Mia, você tem que me explicar. Qual é o segredo? Mas antes que ela pudesse se manifestar, um tiro ecoou. Foi como se o tempo tivesse parado. O corpo de Gabriel se virou para proteger Sofia, e ela viu a bala passar raspando, atingindo alguém no fundo do corredor. Gritos ecoaram, e o caos se espalhou novamente. E naquele instante, a verdade perfeita e devastadora se desdobrou na mente de Sofia. Mia não era apenas sua tia. Ela carregava um segredo sobre o passado que desafiava tudo o que sabia. O homem ferido era o próprio pai de Gabriel, ao mesmo tempo em que o seu passado relacionado abertamente com destruição e dor. A trama estava se entrelaçando e desmoronando como o próprio hospital. Agora você sabe a essência da verdadeira ligação entre nós. Sua vida é uma construção de mentiras, Sofia. E quem realmente somos vai muito além do que você já imaginou. Mia disse, a dor visível nas palavras dela. O mundo ao redor de Sofia parecia ruir, e a última coisa que viu foi Gabriel olhando para ela com desespero, como se estivesse à beira de uma revelação que poderia tanto ligá-los quanto destruí-los. E à medida que os sons do caos se intensificavam, ela podia ouvir o eco da verdade. O que mais eu não sei? A pergunta pairava no ar, um mistério que ambos precisavam desvendar. Sofia sentia o chão tremer sob seus pés enquanto o caos se desenrolava ao redor. A fumaça espessa tornava tudo mais difícil e o coração batia acelerado. Ela olhou para Gabriel, que estava paralisado, confuso. Temos que sair agora! Gritou, puxando-o pela mão. Mas ele parecia perdido em suas próprias perguntas oscuras. Mia, a tia de Sofia, puxou a garota em direção a uma saída lateral. Venham! Agora não é hora de hesitar. O desespero em sua voz ressoava na mente de todos e o pânico fazia o ambiente parecer ainda mais caótico. Mas Gabriel ficou. Mia, quem é você realmente? O que está acontecendo? Seu olhar estava cheio de incerteza, como se um abismo o estivesse chamando. Os gritos e sirenes ecoavam enquanto as paredes do hospital pareciam começar a desmoronar. Você é meu pai? Gabriel finalmente se voltou para o homem interno escuro, sua própria imagem refletida em um rosto perdido. É isso que você escondeu de mim? A tensão estava a mil. Sofia sentia que a verdade sobre Gabriel estava prestes a explodir. O homem de terno respirou fundo. Sim, eu sou seu pai, e estou aqui para protegê-lo. Mas os perigos são maiores do que você pode imaginar. A gravidade de suas palavras quase o fez sucumbir. Mas então, o homem encapuzado, antes caído, se levantou, determinado a causar mais estrago. Não é hora de acreditar nele. Gabriel, você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. O ambiente estava fervilhando. A fumaça tomava conta, e Sofia teve um vislumbre fugaz de tudo o que poderia acontecer. Gabriel, escute,
Não deixe que essa confusão te derrube. Olhe ao seu redor. Estamos em perigo. A urgência na voz dela cortou o ar. E por um momento tudo parou. Os olhos de Gabriel encontraram os de Sofia. A conexão era intensa, como se a resposta que procuravam estivesse bem ali. Na palidez de seus rostos. Você é a verdade que eu sempre procurei. Ele sussurrou, e Sofia sentiu um aperto no coração. A possibilidade de um amor que poderia curar trilhas desgastadas de dor pairava entre eles. Foi tudo muito rápido. Mia puxou Sofia mais perto, enquanto a tensão ao redor crescia. O grupo de homens armados se aproximava, e a multidão se contorcia em pânico. Se não fugirmos agora, seremos pegos. Vamos! A determinação dela fez a diferença. Gabriel hesitou. A confusão dominava sua mente. Mas e a verdade? O que acontece com tudo isso? Precisamos sobreviver primeiro. O que somos pode ser revelado depois. Nossa vida é mais importante agora, gritou Mia enquanto a pressão aumentava. Sofia e Gabriel trocaram um olhar profundo e silencioso. Desesperados, eles finalmente correram, seguindo Mia, mergulhando no corredor em direção à saída. A fumaça estava tão espessa que parecia um manto, sufocando-os. Cada passo se tornava um desafio. Não pare! Não olhe para trás, ordenou Mia, puxando Sofia para frente. Mas os gritos e os sons horríveis ainda ressoavam ao redor. Finalmente, eles saíram. O sol os atingiu como um novo começo. Mas a realidade do que deixaram para trás ainda pesava. Sofia virou-se para Gabriel, angustiada. E agora? O que faremos? Eu não sei. Ele respondeu, um misto de medo e esperança em sua voz. Mas precisamos descobrir juntos. E agora, com o horizonte se abrindo diante deles, a promessa de um novo caminho também se incitia. O calor do sol contrastava com o frio do destino escuro, e o amor entre eles começava a brilhar, mesmo no meio do caos. Mas restava a pergunta. A verdade que se escondia em seu passado seria um alicerce ou uma ruína? Eles não sabiam, mas sabiam que precisavam da força um do outro para enfrentar qualquer tempestade. E enquanto avançavam, o futuro ainda era um mistério em aberto. E agora, uma última mensagem para todos vocês. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Você precisa fazer isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com estas ações.